Fala pessoal, bom dia, Números capítulo 26, hoje olha só a epígrafe, Deus manda contar ou tomar a soma de todos os israelitas. Aí você fala assim, poxa, mais uma contagem, vai contar tribo, família, número, tudo indo, calma. Lá no capítulo 1, Deus já tinha ordenado essa contagem, e agora que ele vai ordenar de novo, então é mandado do Senhor, não é obra de Moisés, não é obra de pessoas, não, é Deus mandando contar. Por quê? Porque do capítulo 1 para o capítulo 26, basicamente se passaram os 40 anos aqui. E uma nova geração vai entrar na Terra Prometida. Como Deus tinha estipulado lá em Números 14, lembra aquela rebelião, aquela murmuração? E Deus falou, essa geração aqui não vai entrar. Não vai entrar, vai se passar todo esse período, vão falecer no deserto e a palavra de Deus é fiel e verdadeira e se mantém. A palavra é viva, eficaz, fiel, justa e não tem quem mude isso aí, tá? Deus falou, tá falado, ele não volta atrás, ele não se arrepende, então agora o bicho vai pegar, porque somente Josué e Caleb daquela geração vai entrar. Lembra que dos 20 anos para baixo, os filhos, eles também vão entrar junto, mas dos 20 anos para cima, ninguém vai entrar. E se você fizer uma soma e até uma pesquisa aí, você vai entender que mulheres, idosos e homens de 20 anos para cima somou em torno de 1.200.000 pessoas, então que não entraram, faleceram no deserto. Então foi algo bem crítico mesmo, tá? Por conta dessa desobediência, murmuração, reclamação que a gente aprendeu aqui. Mas as pessoas de 20 anos para baixo entraram. Agora vai ter uma nova contagem de homens acima de 20 anos de cada tribo. Então vamos lá entender isso aqui. Por que Deus faz essa nova contagem? Quando ele manda contar, ele pede para Moisés e Eleazar, filho de Arão. Por quê? Porque Arão já tinha falecido ali. Então agora Eleazar tomou a posição ali que era do seu pai e agora ele faz parte junto com Moisés dessa liderança. Por que isso é importante, essa contagem? Porque se você for analisar, os números são próximos. Olha só em Números capítulo 1, no versículo 46, se eu não me engano, tá? Abre lá de novo, Números 1, versículo 46, olha só. 603.550 homens, de 20 anos para cima. Agora, no Números 26, ali no versículo 51, 601.730 homens. Então, é uma diferença de em torno de 2.000 pessoas. É um número próximo, querendo ou não é próximo. Mas agora, se você for analisar as tribos individualmente, e você tem uma lição de casa, pesquisar sobre isso, você vai ver que muitas tribos aí tiveram um avanço, um aumento populacional, e outras tribos tiveram uma decadência, tá? Então, assim, a gente vai analisar. Eu só vou passar para você a tribo de Simeão. Eu quero passar a tribo de Simeão e depois, seu dever de casa aí, pesquisa tribo após tribo aí para você entender por que aumentou, por que diminuiu e o que isso tem a ver. Olha só a tribo de Simeão. Perderam mais de 20.000 pessoas. Mais de 20.000 pessoas. Aí você fala assim, poxa, mas por que aconteceu isso? Os estudiosos vão relatar o capítulo 25. Olha só, a gente aprendeu aqui no vídeo anterior que esse capítulo, por conta daquele sincretismo religioso, aquele engano que Balaão passou para Balaque, aquela armadilha, e ele causou ali no povo de Israel. Lembra que o povo começou a se misturar com as filhas moabitas e tudo mais, e realmente aconteceu uma catástrofe. Zinri, que era ali filho de Salu, no versículo 14 do capítulo 25, maioral da casa paterna dos simeonitas, da tribo de Simeão. Ele levou essa mulher midianita, lá na tribo, foi passeando, foi conversando, e basicamente a praga foi por conta disso. Então dá-se a entender que a tribo de Simeão foi a mais afetada por conta desse capítulo aqui. Então não temos como afirmar, mas a gente consegue analisar esse fato basicamente por conta disso, porque aí Finéias, se você for analisar ali no versículo 7, foi lá e acabou com a praga. Ele eliminou tanto Zinri como a mulher, que era a chamada de Cosbi, tá bom? Depois você assiste aí o capítulo 25 para você lembrar dessa informação. Então, esse é o primeiro detalhe. Então, a gente repete a informação de que a desobediência, a murmuração, a rebelião, o sincretismo com as coisas mundanas, o sincretismo com as coisas que desagradam ao Senhor, levam a isso, levam à destruição.
Tá? Então toma muito cuidado com o que você está misturando a palavra de Deus. A palavra de Deus não precisa de mistura nenhuma. Ela é única, fiel e verdadeira. Nós devemos amar ao Senhor acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, alma, espírito, entendimento. E você tem que entender que o sacrifício de Jesus naquela cruz foi para adorá-lo, servi-lo, exaltá-lo, e não para você começar a misturar as coisas aí. E você sabe do que eu estou falando. Aquele que quer misturar as coisas com esse mundo, simplesmente não rola, não vai dar certo. Então, a gente tem que escutar palavras do Senhor, nós temos que absorver a palavra de Deus, nós temos que realmente colocar em prática aquilo que Jesus nos ensina. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou, diz lá em 1 João capítulo 2, versículo 6. Então, andar com Jesus requer exemplo, obediência e principalmente imitação nele e dele, porque ele é o nosso maior exemplo, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Números 26 também nos mostra uma questão familiar. Moisés faz questão de relatar aqueles 3 casos bem tensos que estão em Gênesis, estão ali em Levítico, que eu vou citar para você. No versículo 9, 10 e 11, vai falar aquele relato de Datã, Abirão e Corá, aquelas pessoas que foram engolidas pela terra, por conta dessa rebelião contra o Senhor, contra Moisés. Você vai lembrar desse capítulo lá em Números 16, tá bom? Vai relatar também, Moisés, ele relata sobre os filhos de Judá, e Onã, lá em Gênesis 38, que é aquele que, né? A Bíblia fala que ele era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o eliminou. Então é isso, ó, acabou a vida de ali, ele era mau aos olhos do Senhor. E Onã, ele ele fez uma situação ali que desagradou ao Senhor e realmente ali ele foi eliminado também pelo próprio Senhor. Então essa também é um relato de Moisés aqui, se você não viu Gênesis 38, tá aqui também para você assistir, tá bom? E o último relato que ele faz é de no versículo 61, Nadab e Abiú, filhos de Arão, que levaram fogo estranho para o altar, e ali eles foram eliminados pelo Senhor instantaneamente. Então, são 3 situações tensas, pessoal, muito tensas. E agora eu quero trabalhar em 3 minutos com você o que Moisés quer nos ensinar, o que a palavra de Deus quer nos mostrar aqui. A parte familiar. Nós temos nossos avós, nossos pais, eu não sei como é a sua família, eu não sei se você recebeu o evangelho deles, se desde lá de que você era criança eles já ensinavam os princípios e valores, mas eu também não sei se você faz parte de uma família que você é o primeiro convertido, você é o primeiro cristão. Então tem situações e situações, mas isso daqui ensina a todos, de uma maneira muito clara, que a partir de você e de mim, uma nova geração para adorar e servir ao Senhor vai ocorrer, vai acontecer. Se você o buscar de todo o seu coração, se você o amar, o adorar com todo o seu coração, força, alma, entendimento, se você crer nessa palavra e você fala assim, Senhor, eu quero que a minha genealogia seja para o Senhor, adore ao Senhor em espírito e em verdade, eu quero que os meus filhos, as minhas filhas, eu quero que realmente eles estejam com o Senhor, próximo do Senhor, eu quero que a partir de mim aconteça isso. E isso pode acontecer. Quando Moisés relata esses casos aqui, pessoal, isso deixa muito claro que essas pessoas, esses homens aqui, eles não seguiram os princípios do Senhor. Eles foram pelo engano do seu coração. Eles foram realmente contra a palavra de Deus, contra a instituição ali dos líderes, Moisés e Arão. Então eles realmente causaram, se rebelaram, murmuraram. E é assim, né? A gente sabe que filho de peixe, peixinho não é. Não é. Se você decidir no seu coração crer no Senhor Jesus, se você decidir hoje, você não vai seguir o exemplo do seu pai, da sua mãe. Você vai seguir o exemplo de Cristo. E você pode ser diferente. Então, não siga o exemplo de pessoas, mas siga o exemplo da palavra de Deus. E para você entender isso, olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 10. Versículo 34, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim,
não é digno de mim. Jesus falando isso aqui, pessoal. É muito claro que eu e você precisamos buscar essa palavra, adorar ao Senhor, viver em santidade, para nós sermos exemplo para nossa família. Se eles são os nossos inimigos, que Jesus está dizendo aqui, ele também diz para nós amarmos nossos inimigos. Então dobre os seus joelhos e clame pela sua família. Seja exemplo na sua casa, para os seus avós, primos, tios, filhos verem a luz de Jesus em você. Esse é o foco. Pensa muito bem nisso. Nos vemos no capítulo 27. Um grande abraço. Deus abençoe.